Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar novamente a respeito deste livro aqui, Vitória sobre a Depressão. E é bom a gente não perder assim o foco no título do livro, que é Vitória sobre a Depressão. Então nós vamos levantar aqui uma série de dados, mas sem perder de vista o nosso objetivo, que é a vitória sobre a depressão, como superar essa situação, né? Vejam que em várias linguagens, aqui nós temos o livro de Joana de Ângeles, né? De Valdo e Joana de Ângeles, mas eu destaquei aqui também, como uma parte inicial, a Organização Mundial da Saúde, num comunicado de 17 de junho deste ano aqui, de 2022, observou o seguinte: em 2019, quase 1 bilhão de pessoas, incluindo 14% dos adolescentes do mundo, viviam com um transtorno mental. Então, é muita gente, olha, 1 bilhão de pessoas. Abuso sexual infantil, abuso por intimidação, são importantes causas da depressão. Nós podemos nos sentir, assim, em determinadas situações, intimidados, né? Desigualdades sociais e econômicas, emergências de saúde pública, guerra e crise climática estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental. A depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Então, vejam, gente, que é assim uma situação mundial, né? E antes de entrarmos aqui propriamente no livro, Vitória sobre a Depressão, eu acharia importante a gente retomar aqui alguns conceitos básicos dessa série psicológica Joana de Ângeles, né, que trata do seguinte, né? Primeiro vamos retomar a base psicológica de Joana de Ângeles, que são os conceitos de Jung, do psicólogo Jung, né? Que o Jung coloca da seguinte forma: o ser humano ele tem uma essência divina, o ego e uma sombra. Essa essência divina que cada um de nós tem, ela fica um pouco ou muito ofuscada e é impedida a sua manifestação, né? Fica obscurecida pelo ego, né? Então, essa essência divina é Deus em nós, né? Nesse ponto, podemos dizer que nós somos Deus também, somos uma parte de Deus. O ego, que é a nossa personalidade, essa parte que nos permite viver em sociedade, que nós nos manifestamos perante as outras pessoas. Agora, tem a sombra também, que o Jung faz referência, que Joana de Ângeles também retoma, que é o seguinte, não é a sombra. A faixa mais profunda do indivíduo, onde atuam suas emoções mais ou menos descontroladas, parte mais profunda do indivíduo. Só que são projeções do inconsciente, são aqueles desejos reprimidos, tudo aquilo que não gostaríamos de ser, mas está ali no nosso inconsciente, né? Aquilo que odiamos, né? Vamos ver, seria mais ou menos isso. Vamos criar uma imagem da sombra. Nós temos uma casa, né? Vamos dizer um sobrado. Então, nesse sobrado, a pessoa quer ficar no andar mais alto, ter uma paisagem, uma visão mais ampla das coisas, né? No andar superior.
Só que esse sobrado tem um porão também, né? Lugar mais escuro, mais restrito um pouco, né? Então, a sombra seria esse porão, né? Dessa casa, mas que faz parte da casa também, né? Então, essa parte de nós que nós negamos, que nós não queremos ser, mas que projetamos nos outros, né? É uma projeção, projetamos nos outros. Essa negação, essa parte que nos incomoda em nós mesmos, nós projetamos nos outros. Traduzindo, pela minha situação, o outro é culpado, não eu. Né? Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é assumir, né, essa responsabilidade, essa autoconsciência. Né? Vamos dar um exemplo prático aí sobre essa questão da sombra. Né? Na seleção profissional, é feito muito essa pergunta aqui: quais são suas qualidades? Até aí a pessoa vai muito bem, né? Ela pensa um pouquinho e tal, mas acha suas qualidades. Depois vem a pergunta subsequente: quais são seus defeitos? Aí a gente nota assim que a pessoa fica totalmente em silêncio, ela fica perdida com essa pergunta: quais são seus defeitos? Ela dificilmente ela vai conseguir responder essa pergunta: quais são seus defeitos? Isso atesta, quer dizer, a falta do autoconhecimento, que a pessoa não tem um autoconhecimento de suas qualidades e seus defeitos. Esse lado de sombra, não é? A sombra é isso, né? Agora, para tudo, temos que ter a solução e a terapia. Como lidar com isso, como lidar com a sombra, né? Nós temos que reconhecer que não somos perfeitos. Primeira coisa, nós não somos anjos ou arcanjos, não somos perfeitos. Então, temos que assumir essa condição. Somos aprendizes, estamos sujeitos ao erro, né? Integrar essa parte inferior. Reconhecer que nós temos essa sombra, mas isso não é tudo. Nós temos que trabalhar com esse nosso lado mais sombrio, fazer um trabalho em cima disso, né? Então, não é só dizer, bom, reconheço que tenho e está tudo bem. Não é assim. Isso implica no autoconhecimento que se faça um trabalho com relação a essa sombra, né? Nessa parte não vivida e reprimida, né? Que o Jung, o psicólogo Jung, que formulou esse conceito de sombra, né? Muito bem. E com isso nós crescemos e amadurecemos e desenvolvemos também o nosso autoconhecimento. Então, nessa parte introdutória, eu citaria ainda esses conceitos, aqui citaria essa frase de Cecília Meirelles: a vida só é possível reinventada. A vida só é possível reinventada. Quer dizer, nós temos que constantemente reinventar a nossa vida, né? A acomodação, a aceitação das coisas é contrário ao princípio da evolução, né? Então, é muito propício aqui essa fala aqui, esse verso de Cecília Meirelles. A vida só é possível reinventada. A reinvenção. Nós temos que sempre procurar o novo, sempre a nossa renovação. Esse é um trabalho constante que devemos fazer com a gente mesmo, né? Então, a vida só é possível reinventada. Outro aspecto aqui, que também seria importante no contexto desse livro, né, são aquelas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição. Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, aquelas palavras de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida.
aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa mensagem de Jesus, ela deve ser atualizada em nossa vida. Deve ser alguma coisa assim muito presente em todos os momentos da nossa vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, diante das nossas dificuldades que passamos, diante da situação, pode ser até uma situação crítica pela qual nós passamos, nós ressuscitamos, nós transcendemos essa situação. Aquele que crê em mim, ainda que morra, porque às vezes a pessoa está viva, mas está numa situação, não é como se estivesse, deixou todos os seus ideais, todos os seus objetivos. Ainda que esteja morto, viverá. Quer dizer, é essa ressurreição das mínimas coisas que nós devemos ter sempre em mente, procurar a ressurreição e a vida. Então, vamos trazer essas palavras para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso autoconhecimento, para as coisas que aconteceram e nós não aprovamos, que de certa forma nos deixaram sem ação, né? Aí, então, eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, estou transcendendo esses acontecimentos, né, pelos quais podemos ter passado. Outro detalhe, outro aspecto aqui, introdutório, gente, ao livro, é a nossa linguagem. Os nossos decretos que fazemos para nós mesmos, depois nós queremos uma mudança, não entendemos por que estamos nessa situação um tanto negativa, né? Então, essas expressões aqui, olha, citei algumas aqui. Eu odeio isso, eu odeio, né? Eu odeio. Isso só acontece comigo, gente. Isso acontece comigo. Quando eu começo a usar essa linguagem, eu começo a formular a base, a estrutura do meu inconsciente. Estou mandando decretos, mensagens para mim mesmo, né? Eu não mereço isso. Quando eu digo eu não mereço isso, quer dizer, estou desistindo, estou me colocando assim em situação de não resolver a questão, né? Prefiro morrer. Nossa, isso daí eu prefiro morrer, né? Do que fazer tal coisa. Essa nossa linguagem, nossos decretos compõem o nosso inconsciente, né? Então, devemos usar uma linguagem mais positiva, né? Para um autoconhecimento, para sabermos que com a linguagem que nós estamos usando, nós estamos renovando, nós estamos constituindo a base do nosso inconsciente. E aqui, uma outra observação ainda que faria é a seguinte: saber lidar com o passado e saber lidar com o inconsciente. Retomando aquela imagem do Freud, isso que nós entendemos como consciente, o que nós estamos vendo, sentindo, né, aquela famosa imagem do Freud, é uma casquinha de nós no oceano do inconsciente. Então, é com o nosso inconsciente que nós temos que lidar. E não fazer as projeções como a sombra faz dessas emoções, dessas situações incontroláveis que nós podemos culpar os outros, né? Então, nesse autoconhecimento, devemos saber lidar com o passado desta vida, de outras vidas também, né? Entendermos que
pode vir de outras situações existenciais, a lei de causa e efeito que atua em nossa vida. Feita essa introdução, entramos então no livro aqui, Vitória sobre a Depressão, de Valdo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, né? Esse livro aqui faz parte da série psicológica, né? Série psicológica. Vejam só, aqui como é apresentado no início, né? Vive a sociedade terrestre um grave momento na atualidade, na área da saúde emocional e comportamental. A depressão apresenta-se como em caráter pandêmico. Vejam só as colocações aqui. É uma verdadeira pandemia, né? Não é uma coisa rara de acontecer. Aconteceu com a situação da sociedade industrializada moderna, o sistema de vida que se leva hoje em dia, a depressão apresenta-se como uma pandemia, né? E atinge todos os segmentos sociais, não faz distinção, não, todos os segmentos sociais, arrastando verdadeiras multidões ao terrível distúrbio de conduta, né? Apesar dos grandes avanços da ciência, da inteligência, não se conseguiu impedir ainda o avanço dessa pandemia, vamos dizer assim, que é a depressão, né? Que gera ansiedade, medo, solidão, angústia. Vamos falar um pouquinho sobre a solidão, né, que a pessoa pode sentir. Os filósofos antigos chamavam de a grande heresia, né? Que, na verdade, é uma análise psicológica que se faz da mente humana, quando a pessoa se julga isolada, sozinha no mundo, sem ninguém. Ela está separada, ela está desvinculada das energias cósmicas, da energia divina, da energia espiritual. Então, ela tem esse sentimento que está sozinha, está na solidão, está abandonada, não tem ninguém, né? E esse também é um dos fatores que desencadeiam a depressão, né? E por tudo isso, né, é difícil a erradicação é um transtorno depressivo infantil ao juvenil, ao adulto, ao senil, quer dizer, atinge todos os segmentos sociais e todas as faixas etárias. Agora vamos a uma definição de o que é depressão, segundo Joana de Ângeles. Qual a definição que Joana de Ângeles nos dá sobre depressão? Está bem claro aqui no livro aqui o que é a depressão. A depressão é doença da alma, em primeiro lugar, doença da alma, que se sente culpada e não poucas vezes carrega esse sentimento no inconsciente. Então, vai um sentimento de culpa, né? Que a pessoa às vezes não entende, não sabe explicar, é um sentimento de culpa que está no inconsciente. Em decorrência de comportamentos infelizes praticados na esteira de reencarnações, devendo, em consequência, ser tratada no cerne de sua origem. Então, aqui tem a indicação para combatermos a causa, a origem da depressão, que ela é de origem espiritual e está, assim, em determinados comportamentos do passado. Agora,
O que se chama karma ou lei de causa e efeito, nós temos que tomar consciência desse fenômeno, dessa situação, né, pelo autoconhecimento, e trabalhar em cima disso, compreende? Nós podemos mudar muito essa situação, porque essa palavra karma, às vezes, trazia assim, um sentido de algo irremovível, algo que não podia mudar. Pelo contrário, né? Doutrina espírita aqui, Joana de Ângeles, né? Nos explica que nós devemos equacionar devidamente essa situação, essa lei de causa e efeito, e trabalhar em cima disso, né? Procurar, assim, aprimorar o nosso autoconhecimento. Aqui, porque situando-se na mesma faixa de desenvolvimento afetivo, suas vítimas que o não perdoaram, o perdão aqui é uma profilaxia, para combater a depressão, gente, o perdão. Porque pode ter muita coisa lá em nós que nós não perdoamos. E aqui, os nossos irmãos na erraticidade também, né, eles podem se identificar com aqueles que estão em estado de depressão, aquelas vibrações, e ter uma influência no comportamento, né, das pessoas, dando lugar a lamentáveis processos de depressão por interferência obsessiva. Nós devemos cuidar disso, gente. É a realidade, né? Que a doutrina espírita tão bem nos esclarece, nos orienta. Então, tudo vai caminhando no sentido do autoconhecimento, né? Para que tenhamos um autoconhecimento. Agora, nesse particular, o Espiritismo apresenta seu arsenal de auxílio. Agora temos que ver a solução. Estamos levantando aqui as questões, os problemas, mas temos que ver a solução, né? E a doutrina espírita, ela nos indica todo um caminho aqui para superarmos essa situação, né? Não podemos ficar apenas na descrição da depressão, né? Que, é claro, devemos ter o conhecimento do que é, mas a solução, o arsenal aqui, né? O termo aqui usado é arsenal. O esclarecimento do paciente, a fim de que adquira a consciência de responsabilidade. Uma coisa muito difícil para a pessoa aceitar, né, esses elementos da sua composição psicológica, sua essência divina, o seu ego, sua sombra, trabalhando, né, sempre trabalhando, visando uma superação dessa situação, dispondo-se à recuperação a esforço pessoal. Então, primeira coisa, que é uma das mais difíceis, vamos dizer assim, mas é a vontade que a pessoa deve ter de procurar superar essa situação, de partir para um autoconhecimento e querer superar essa situação. Sem um mecanismo passadista de transferir para outrem o que ele deve realizar, né? Então, esse é o ponto central, né? A pessoa querer, ter a vontade de mudar, né? De entrar nesse processo de autoconhecimento.
Então, logo depois, o empenho para conseguir a própria transformação para melhor, no que irá contribuir para amainar. Esse trabalho que se exige, bom, primeiro a pessoa tem que ter vontade de querer, vamos dizer, sair da depressão, ou melhorar o seu estado emocional, o seu estado mental, né? Aqui, contribuir, então, para amainar o ódio, o ressentimento, e nessa transformação, os obsessores, observando essas mudanças que a pessoa está fazendo, que a pessoa está se empenhando, que já não é mais a mesma, né? Alguém que podemos ter, de certa forma, prejudicado, ofendido lá no passado, em outras encarnações, né? Que ainda está assim ressentido com aquilo, quando percebe a nossa evolução, já vê que é uma mudança, começa a nos ver de uma outra forma até nos deixar, né? Em seguida, o hábito saudável da oração, dos bons pensamentos, o controle dos pensamentos, diálogos que enriquecem o ser interior e a fluidoterapia, passes, água fluidificada, desobsessão e tudo mais. Então, aqui é um arsenal, entre muitos outros recursos, que a doutrina nos oferece para superarmos essa situação, né? A saúde é, portanto, o estado ideal do espírito, gente. Esse é o estado ideal que devemos procurar, a saúde. Que se descobriu a si mesmo e se identifica com o cosmo, nele inserido em clima de harmonia. Aí nós vamos estar em harmonia interna, em harmonia com os outros e em uma harmonia universal. O que quer dizer isso? Harmonia universal. Então, eu estou aberto para receber os influxos de toda energia. Eu tenho uma visão do mundo, a minha visão do mundo, do universo, modifica completamente. Estou aberto para receber essas influências universais, né? Sabemos que aí a nossa concepção de vida se amplia, a nossa consciência antes contraída passa a se expandir, é uma expansão da consciência. Expansão da consciência, aí passamos a ter uma percepção mais aprofundada das coisas, da vida e tudo mais. É interessante uma evolução, assim, vamos dizer, que eu posso resumir assim, né? Proposto aqui por Joana de Ângeles. Através aí dos séculos, dos milênios, o homem vai adquirindo a inteligência. Depois vai conseguindo a razão, porque a inteligência é uma coisa, agora a razão, a lógica, fazer as coisas dentro de certos princípios, vamos dizer, mais lógicos, é outro estágio. Mais interessante nesse esquema de evolução, que depois vem lá a intuição. Vejam só, para você desenvolver a intuição. O que é a intuição? É uma percepção espiritual, uma percepção mais profunda das coisas, do material e do espiritual, né?
Assim, nós conseguiríamos superar as armadilhas bem urdidas da depressão. A pessoa cai naquela situação caótica, já não controla mais, já perde o controle dos sentimentos e dos pensamentos. Agora, uma coisa também que nós devemos observar é que nesses pensamentos, vamos dizer, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, tem um pensamento que já é uma energia poderosa. A partir do momento que nós colocamos a emoção, aí então fica uma situação mais agravante ainda. Você já tem aquele pensamento e colocou a emoção também, ali fica um quadro assim realmente muito difícil. Devemos administrar a nossa mente, a nossa casa mental deve ser administrada, evitando assim vamos dizer, esse lixo mental, esses pensamentos, sentimentos negativos devem ser excluídos. Mas por quê? Devo entender que se eu tenho esses pensamentos, esses sentimentos, pode vir lá de outras vidas. Pode ser influências espirituais também. Eu tenho que ter uma consciência. E aí recorro à oração e uma compreensão maior de como que é a nossa estrutura espiritual, né? Vejam só aqui o trecho aqui, ó. Armadilhas bem urdidas da depressão. Aquilo lá fica tão bem urdido, assim, vamos dizer, tudo tão entrelaçado, tudo tão amarrado, né? Tão bem urdido, que a pessoa às vezes tem dificuldade de saber o que está acontecendo com ela mesma, né? E também coloca aqui o seguinte: ciladas bem montadas pelos espíritos infelizes, seus adversários. A influência também espiritual, ela são ciladas bem montadas, né, gente? Então, daí, orai, vigiai, para não cair em tentações, né? A nossa vigilância, que vai se tornando um hábito, né? Aí vamos conseguindo ter uma qualidade de vida, né? Melhor. O livro segue aqui, esse é o começo do livro, gente. Eu convido a todos a fazer uma leitura, né, das ideias que podemos ter aqui, né? Vamos ver aqui um outro trecho aqui que se coloca o seguinte: a instabilidade da conduta, no entanto, em relação aos acontecimentos do cotidiano, tudo que está assim acontecendo ali no dia a dia, a falta de ponderação e recato em referência aos fatos, dão-lhe lugar à perda da autoestima e, consequentemente, da saúde emocional. Alguns quadros de depressão psicológica têm início na ausência do autoamor. Autoamor. Não é egoísmo, gente. Egoísmo é outra coisa. Egoísmo tem que ver com o ego. O amor nós devemos ver como uma energia. A mais poderosa energia do universo é o amor. É uma energia. Não é um conceito, uma ideia. É que talvez sejamos distantes, né, do amor e não consigamos, assim, entender essa energia do amor, né, alto amor no paciente. Que, se não amando, considera-se indigno de ser também amado.
Veja só. A pessoa que... porque reconhece a abjeção interior em que se encontra. Então, como não tem o auto-amor, né, julga-se incapaz ou de receber o amor de outra pessoa. O desenvolvimento intelecto-moral saudável é estruturado nos alicerces da realidade. Devemos também conhecer a realidade, a verdade. No convívio com os pensamentos elevados e as programações edificantes. Programações edificantes. Então, nós sempre devemos estar procurando construir alguma coisa, edificar alguma coisa, né? Propiciando renovação de atitudes, mudança de atitudes, que facultam estímulos salutares para a evolução. Então, é esse renovar constante, sair da névoa do desequilíbrio, porque enquanto estamos no desequilíbrio, é tudo caótico, tudo assim como se tivesse uma névoa, né? E enfrentar a claridade dos acontecimentos, esforçando-se para acompanhar a marcha do progresso, mediante engajamento seguro em suas fileiras. Nesse empreendimento muito pessoal, gente, esse é um empreendimento muito pessoal, é um empreendimento interno, é um empreendimento, né, vamos dizer, invisível. A pessoa tem uma transformação física, inclusive, mas é todo um processo interno que está ocorrendo. Nesse empreendimento muito pessoal e profundamente psicoterapêutico, modificam-se as paisagens interiores, mudar nossas paisagens interiores da sua realidade, favorecendo-se com alegria espontânea. Alegria espontânea. A alegria que brota naturalmente de nós, que é resultado do destemor de qualquer tipo de acontecimento. Passamos a não ter medo. Quando nós temos essa ligação, essa estrutura fundamentada aqui no físico, no espiritual, passamos a ter o destemor, quer dizer, não temos mais medos de qualquer tipo de acontecimento. Podendo seguir adiante em perfeita identificação com a vida. E aqui, para finalizar, novos comportamentos, a nossa renovação, né? O objetivo superior da reencarnação é o de propiciar mudanças morais nas atitudes, adotando novos comportamentos que possam produzir bem-estar e equilíbrio, sem a presença de conflitos existenciais. Não podemos, então, considerar esses comportamentos depressivos como naturais. Não são naturais, não, né? Agora, reconhecer que todo esse é um processo muito lento, né? Deve ser enfrentado quanto antes, quer dizer, agora, hoje, constitui-se o passo inicial para a adoção de uma conduta mais saudável. E, para finalizar mesmo, o que fizeres na terra seguirá contigo além do túmulo.
essa porta que se abre na direção da vida indestrutível. Então, já vamos fazendo toda uma terapia aqui, né, para que tenhamos condições de dar uma continuidade, né, desse plano e de outro plano, né, porque não há, assim, uma revolução. A diferença é que o encarnado com o desencarnado é que o desencarnado não tem um corpo físico, mas é a mesma pessoa e a vida continua, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, essa é uma parte aqui do livro, né? Vitória sobre a depressão. É isso que devemos ter em mente quando tratamos desse tema depressão, a vitória, a superação, né? Como vencer essa situação que é uma verdadeira pandemia, né? Como é colocado aqui, e a Organização Mundial da Saúde confirma, né? Fala em 1 bilhão de pessoas que são, de certa forma, estão nessa situação de depressão. Então, gente, é uma parte aqui do livro, né? E o contexto aí também que se coloca. E agora, se tiver alguma pergunta...